em quê? No anel. Outras línguas, o nome desse anel não é aliança. Se fosse em inglês, como é que se chama em inglês? Acho que vários de vocês falam inglês. Como é que se diz aliança em inglês? Ring. Que é a mesma coisa para qualquer anel. Uma aliança não é um anel. Sei. É uma coisa que um anel, e outra coisa que uma aliança. Claro. São tipo, sempre do tipo de anel, não é? Sim, para nós em português. Isso que eu estou dizendo, que em português é porque eu quero chegar num ponto que não cheguei. Todo anel é. Ah, nem toda anel é aliança. Eu estou dizendo que em português nós chamamos. Se você for para inglês, você não tem o nome de aliança para aliança de casamento. Estou falando, vou falar da nossa língua. Casamento é uma aliança de sangue. Amém. Então em português é bom que o nome deste anel seja aliança. Porque Deus diz em Malaquias: eu sou testemunha da aliança, Berit, entre ti e a mulher da tua juventude com a qual foste desleal. Ninguém de bom senso faria isto. Paulo diz em Gálatas 3, uma aliança, ainda que meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, de onde veio o conceito de aliança? De onde veio o conceito de aliança? Temos a palavra pacto, concerto, mas na nossa cultura, a coisa mais forte que temos é um papel com uma assinatura, para se fazer um acordo, para se fazer um pacto. Mas nem isso se respeita. De acordo com a definição de povos antigos, aliança de sangue é um contrato, um pacto, o mais sagrado de todos os pactos, através do qual todas as coisas se tornam comuns entre aqueles que entram na aliança, bens e dívidas. Não pode ser quebrado sob pena de maldição. Para se cortar, diz o termo cortar, berite, cortar com derramamento de sangue. Quando se usa o termo hebraico, pensa-se logo em sangue para selar. O sangue é vida, símbolo de vida. A vida está no sangue. Derramar sangue é derramar vida. Por isso o sangue é derramado para expiação do pecado. Vários rituais com significativo existiam nos povos antigos, quando nós estudamos, e até hoje, em vários povos, em vários grupos, praticam-se alguns rituais. Ritual número 1, troca de arma, da capa. Vamos fazer uma aliança. Essa troca significa o quê? Nós vamos trocar a vida. Minha vida se torna tua, tua vida se torna minha. O cinto da armadura. Para que servia o cinto? Para ajustar a armadura. Quando eu troco, significa o quê? Minha proteção, minha defesa. Eu sou tua proteção, eu sou tua defesa. Nós vamos encontrar, por exemplo, Davi e Jonatas. Jonatas vai e faz uma aliança com Davi. O que ele faz? Troca. Troca o cinto. Troca exatamente esses elementos que significam nossas vidas se misturam. Outra cerimônia que se fazia entre duas pessoas para estabelecer uma aliança, e a razão para uma aliança era o quê? Garantir um relacionamento, a durabilidade, inviolabilidade de um juramento, de um acordo, geralmente o maior, ou o mais forte com o mais fraco. A troca de nomes. Nós temos isso muito próximo na nossa cultura do casamento.
Hoje, inclusive no Brasil, tanto o homem quanto a mulher podem tomar parte do sobrenome. Significa uma aliança. Infelizmente, hoje no Brasil, você tem o quê? Os casamentos sem comunhão de bens. O que é um absurdo em relação ao conceito de aliança. Que aliança significa o que é teu é meu, o que é meu é teu, bens e dívidas. Todas as coisas se tornam comuns. Mas a troca de nomes significa o quê? Eu tenho direito a tudo que o teu nome tem direito e tu tens direito a tudo que o meu nome tem direito. Outro cerimonial era o corte, ou a mão, ou o pulso, corte para derramar o sangue, para que o sangue se misturasse. Em alguns povos e tribos até hoje bebem o sangue misturado. Entre os hebreus não, não havia isso. O que significa o sangue? Vida. Então quando cortava e misturou sangue, significa o que? Nossas vidas se misturam. E depois, a cicatriz era um memorial. Quando você levantava a mão aqui, um memorial de que estamos em aliança. E essa aliança envolvia não somente a pessoa com quem você faz, mas os filhos, mas a descendência. Muito importante essa cicatriz. Inclusive a história conta a experiência de Davi Livingstone, não sei quantos vocês já ouviram falar. Foi missionário na África por muitos anos, morreu ali, o coração ficou enterrado em África. Era um missionário inglês, filantropo. E ele estava lá perdido naqueles anos idos, naqueles séculos onde a gente não tinha comunicação. E Stanley foi enviado para procurar Livingstone. Andando lá pelas tribos, com todos aqueles perigos. E ele tinha um problema de estômago, úlcera, então conduzia uma cabra para dar o leite. E ele funcionava com intérprete. Então chegou a primeira tribo. E ele foi orientado a fazer o quê? Uma aliança de sangue. Chega lá, não é? O corte, aquilo, a mistura para beber. E depois, ao terminar a cerimônia, cada um podia pedir o que quisesse do outro. Que aliança significa isso, que é meu é teu. Então eu não vou te negar nada e tu não me negarás nada. E aí quando o chefe daquela primeira tribo fez o pedido, disse: eu quero a sua cabra. E Stanley pensou: meu Deus, vou morrer. Aí ele disse: você está pedindo a minha vida. E o chefe disse: sem cabra não há aliança. E o intérprete disse: você tem que dar, você não pode negar. E ele disse: e o que eu peço? Se peça o cetro dele. Aí ele pediu o cetro. Aí o chefe disse: você está pedindo a minha autoridade. Aí ele disse: sem cetro não há aliança. Aprendeu rápido, né? Só que Stanley não sabia. Era a primeira vez que ele fazia um pacto de sangue com a tribo. Quando termina a cerimônia, levanta-se o chefe e diz: Stanley é nosso irmão de sangue, comprem dele. E ele vivia lutando por causa do roubo, agora não podia. E ele descobriu o que? Por onde ele passava, ele procurava o chefe e fazia uma aliança. E a cada aliança tinha uma cicatriz. Levanta a cicatriz significa o quê? Atrás de mim está a tribo que a cicatriz representa. Quem ia lutar contra Stanley? Teria que lutar contra a tribo inteira. E assim ele foi atravessando toda a África. Isso para vocês entenderem a santidade que povos antigos tinham para com a aliança. E a gente pergunta: mas de onde é que aprenderam isso? E depois tinha uma cerimônia que era: mata um animal, corta ao meio, metade de um lado, metade do outro, os dois se colocam de costas, cada um faz um círculo à volta da metade ao se encontrarem de frente. Na realidade, os dois fizeram a figura do infinito. E aqui, o que significa? Que eu seja cortado e morto, comido pelas feras, como este animal, se eu violar a aliança, se eu quebrar a aliança. É um juramento. Não se pode violar a aliança.
Existia também, às vezes, plantar uma árvore como memorial ou dar alguns animais. Onde é que queremos chegar? Deus resolveu vir a nós via aliança de sangue. Como é que Deus vai vir a nós via aliança de sangue e tornar nosso tudo que é dele? E dele tudo que é nosso? Que bens tenho eu para dar a Deus? Só tenho dívidas. Que dívidas tem Deus para me dar? Ele só tem bens. Mas Deus então vai chamar um homem, Abraão. E vamos passar agora pelo livro de Gênesis. E vamos ver o corte da aliança de sangue que Deus faz com Abraão. E mostrar que tudo isso é um tipo da nova aliança que seria feita em Cristo Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, você tem uma história de 2000 anos. Do capítulo 12 de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, você tem a história dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois, você vai ter livros históricos que vão contar essa história do povo de Israel. Lá no meio você vai ter livros poéticos, começando com Jó. Depois, começando com Isaías até o fim, Malaquias, você tem profetas. E esses profetas todos, você os encaixa dentro dos livros históricos de Samuel, Reis e Crônicas. Foram escritos neste período. Os livros poéticos também. Você vai encontrar Davi, tempo de Davi, tempo de Salomão, que escreve os provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então todo o Antigo Testamento, excluindo os 11 primeiros capítulos, giram em torno de um povo. Esse povo onde você está hoje aqui. Povo da aliança. Deus escolhe Abraão. E logo no capítulo 12 começa a desenrolar a sua história. Diga, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. E aqui você vai encontrar o primeiro segredo da sobrevivência de Israel, da bênção do povo, porque Deus disse que a bênção virá até 1000 gerações. Daqueles que me amam. E a aliança extensiva, a descendência, lembram-se de como Davi perguntou se tinha restado alguém da casa de Jonatas? E disseram Mefibosete. Porque ele está buscando um descendente de Jonatas? Porque tinha uma aliança. É interessante entre os africanos que tem muitos resquícios. Na cultura africana, por exemplo, morre o marido, o cunhado deve tomar a esposa. Porque os filhos são seus filhos também. Há uma consciência que nós, na nossa cultura, temos um resquíciozinho aqui, outro ali. Mas nós somos um povo que entende a aliança. E Yahvé disse a Abrão, diga Abrão. Em português H é mudo, mas você vai aprender aqui a importância deste H. Faça isso. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É um mandamento. Por dos caldeus, politeísmo, paganismo. Deus vai começar uma jornada com um homem, um ser humano. Por quê? Diga, Deus é um Deus de legalidade. Deus é um Deus de legalidade. Salmo 115, 16, que os céus são os céus de Yahvé, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens.
dono da terra entregou a administração da terra aos filhos dos homens. Somente quem nasce aqui tem direito legal de operar na terra. Por isso Satanás é um intruso. Nós temos autoridade porque nascemos aqui. E Deus vem dentro da legalidade que Ele mesmo estabelece. E olha a promessa. Primeiro, uma exigência. Corta os laços, corta as pontes que te ligam ao teu passado de idolatria. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Há um início de vida que Deus está propondo, porque quer se revelar a Abraão. E a bênção: farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei. Segunda bênção: engrandecerei o teu nome. Terceira bênção: e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa. Promessa. Abraão prontamente partiu, como Yahvé lhe tinha dito. Não obedeceu 100%, porque Deus disse: deixa a tua parentela. Aí diz aqui, foi Ló com ele, buscando problema. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda, e partiram. Ok. Toda essa jornada, ele sai, sem saber para onde vai. Ele crê em Deus, ele obedece. E depois chegou um ponto que ele vai ter um problema com os pastores de Ló e os seus pastores. E ele faz algo muito interessante. No capítulo 13, verso 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então Abrão propõe: escolhe um lugar que tu quiseres e eu irei em outra direção. Ló se aparta. Ló se aparta. Depois que Ló se aparta, é interessante você notar isso. No verso 14 diz assim: e disse Yahvé a Abrão depois que Ló se apartou. Agora que ele está sozinho: levanta. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Diga: para sempre. O que significa para sempre? Para sempre. Então significa hoje. Amém. Amém. Aquilo que a Márcia falou ontem, a questão da terra. Todo o universo é de Deus, mas Deus determinou que este pedaço de terra pertence ao povo da aliança, a semente de Abraão. Correto? Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a te a darei. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cabalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito bem. Abraão olha, vê a terra e Deus diz: isso aqui é para a tua descendência. É uma promessa. No capítulo 14 vamos encontrar a descrição da guerra de 4 reis contra 5, quando levam Ló. E Abrão
ainda, Abrão. Ele vai, luta e vence. E entra aqui a primeira cerimônia de aliança que Deus faz com Abraão, que é a refeição. Um dos cerimoniais é a refeição, comer pão e beber o vinho. É uma refeição de aliança. Somos o produto do que comemos. Minha vida entra na tua e a tua vida entra na minha. Olha aqui, Deus vai começar a seguir os rituais de aliança. Abraão é um homem de aliança, ele fez alianças também com outras pessoas. Ele sabe o que é, como um povo antigo. Então aqui Melquisedeque, verso 18 do capítulo 14 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga, pão e vinho. Pão e vinho. Vão guardando isso porque nós vamos encontrar isso tudo lá no Novo Testamento. Por isso Paulo diz que tudo foi sombra, ensaios. Se nós olhamos para a história, se olhamos para cada festa, nós vamos ver que tudo existe um grande drama, podemos chamar assim, uma grande peça, a peça da redenção. E dentro dessa peça da redenção, no calendário bíblico, que é o calendário de Deus, centrado nas festas e nos shabats, nós vamos ter uma linguagem profética. E dentro dessa linguagem profética, nós vamos ter pequenos atos do grande drama. É como que cada cerimonial é um ensaio de um pequeno ato do grande drama da redenção que está se desenrolando. E nós podemos encontrar o Cristo, o Messias, atrás de tudo isso. Então aqui está uma figura interessante, Melquisedeque. Ele sai um conto de Abraão com pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok. Quando chegamos no livro, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, é apontado para Melquisedeque como um tipo do Cristo. E diz que Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Não sabemos quem é o pai, quem é a mãe, não sabemos de onde ele veio, para onde veio. Ele surge aqui, é o rei de Salém, que é Jerusalém. É um rei e é um sacerdote. Rei e sacerdote. Tipo do Messias, que seria rei, sacerdote. Ok? E diz o autor dos Hebreus: sem pai, nem mãe, nem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias. E diz: Levi deu dízimos a ele. Jesus não veio de uma linhagem sacerdotal. Jesus é da tribo de Judá. Mas então temos aqui um tipo, a refeição. O que está acontecendo ali? Em figura, o Messias está em Melquisedeque para cortar uma aliança com Abraão. Vamos comer juntos. Minha vida entra na tua e a tua vida entra na minha. E a primeira coisa que faz Abraão é dar o dízimo. Ele oferece. E quando os reis querem dar riquezas da guerra, Abraão diz: não aceito que ninguém venha dizer eu enriqueci Abraão. A Bíblia diz que ele era riquíssimo, mas ele diz: não quero ser rico pela bênção da guerra ou de ninguém. Deus enriqueceu Abraão, ele fez uma aliança, então a bênção de Deus vem sobre ele. Então esse é o primeiro elemento que vemos aqui, uma refeição. Alguma hora eu pulo lá para a nova aliança. E no capítulo 15 vamos ter mais um ritual muito interessante. É o do corte dos animais. Berit, cortar com derramamento de sangue. No capítulo 15, depois destas coisas, veio a palavra de Yahvé a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Eu sou o teu escudo. Deus não tem uma roupa e um escudo e uma armadura para dar a Abraão.
que seria um ritual. Mas Deus chega e diz: eu mesmo sou o teu escudo. Imagina, significa o quê? Quem luta contra ti, luta contra mim. Quem luta contra mim, luta contra ti. Suponhamos que aqui é Abraão. Deus não dá a roupa, mas diz: eu sou o teu escudo. Quem vier contra ti tem que passar por mim primeiro, né? Veja como Davi entendeu quando ele vai contra Golias. Ok, o Golias está com aquele escudo daquele tamanho, mas Deus é o meu escudo. Está na minha frente, eu fico atrás, né? Você, para me tocar, tem que tocar em Deus. Mas aí, Yahvé diz para Abraão: depois eu sou teu escudo, quer dizer, eu me dou a mim mesmo como escudo. Sou tua defesa, sou tua proteção. Então disse Abraão: Yahvé, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente. Eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Abel dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti sair será gerado, aquele que for de ti gerado, esse será o teu herdeiro. E então levou Abraão para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, conta, vem para fora da tenda, rapaz. Para de olhar para o problema e contempla a promessa. Está um grande princípio. Deus já tinha dito para ele: olha, percorre a terra, olha para o oriente, olha. Mas ele aqui, os anos se passam. Olha para lá, olha a terra, olha aí o deserto, estão vendo? Olha o deserto. Ah, chegamos ao deserto. Veja aí que diferença de onde você veio com tanto verde. Agora olha para lá, olha o verde no deserto, olha o deserto florescendo. É o Deus da aliança. É o Deus da aliança. Ok, voltemos lá para o capítulo 15 de Gênesis. Estamos voltando no início da história de Abraão. Aleluia. Agora veja, os anos se passam, ele não tem filho. Como é que eu vou ter uma descendência que vai possuir essa terra? Aí Deus diz: vem cá, sai da tua tenda, porque só estás olhando para quê? Para Sara, cada dia mais velha, para teu corpo cada dia mais velho. Tira os olhos das circunstâncias do mundo visível, olha para as estrelas e conta. Vê em cada estrela um descendente teu. E aqui está um princípio, querido: não olhe para o problema, olhe para a promessa. Não confesse o problema, confesse a promessa. Não forme a imagem da circunstância do que é visível, forme a imagem da promessa. Deus não fala o problema, Deus fala a solução. Amém. Somos a imagem de Deus, e Ele não ficou lá dizendo caos, 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 trevas, trevas, trevas. Não, haja luz. Aleluia. Glória a Deus. E ordena que a circunstância visível se harmonize com a visão do mundo espiritual. Amém. Ok. E diz a palavra: e Abraão creu em Deus. Abraão creu na promessa, sim. Eu acho que toda noite ele saía fora da tenda. Uau! Ali está o outro Abraão, vai vir o Isaac. Ele vai começar a dar nome às estrelas e começa a visualizar: uau, a minha descendência. A minha descendência. Creu em Deus. Creu em Deus. Aí Deus diz, porque ele faz uma pergunta. Olha a pergunta dele: como saberei que hei de herdar esta terra? Olha a resposta de Deus: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes.
Deus não disse mais nada. Mas Abraão era um homem de aliança, ele já sabia, vai cortar uma aliança. O que é que ele faz? Partiu-os pelo meio, pois cada parte deles uma em frente da outra, mas as aves não partiu. Os animais são da terra, foram partidos. As aves são do céu. Aquela era uma aliança entre o céu e a terra. Aleluia. Deus não pode morrer. Amém. Glória a Deus. Ele parte. Se fosse com um homem qualquer, o que fariam? Abraão se colocaria lá no meio dos pedaços com o seu parceiro. E ele fica olhando. E agora o que eu faço? Deus vai aparecer aqui para caminhar comigo por entre as partes? Deus não aparece. Quem aparece? Aves de rapina. Esse é o símbolo de Satanás, querendo comer os pedaços da aliança antes que ela seja consumada. E ele fica ali enxotando as aves. Aí Deus diz: Ei, Abraão, preciso te colocar para dormir. Quero te dizer uma coisa, isso não está escrito, mas está por trás. Por trás, o que Deus quis dizer? Abraão, essa aliança é entre mim e mim, entre Deus e Deus. Glória a Deus. Alguns vocês estão olhando assim, o que ela quer dizer com isso? Cristo Jesus se tornaria homem, nos representaria. Aleluia. Seria entre Deus e homem, mas entre Deus e Deus. Deus o Cristo, Filho de Deus e Filho do homem. Amém. Lá em Melquisedeque estava o Messias. Aleluia. E eu vou mostrar já para você o que acontece. É como quem diz: fica dormindo aí. E ele vê a coisa terrível, sonhos terríveis, porque a sua descendência seria escrava por 400 anos. E depois Deus fala isso. E quando Abraão desperta, vejam, queridos, o que ele vê. Verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Uau! Quem está caminhando, formando a figura do infinito, cortando uma aliança? Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, uma tocha acesa. Vamos olhar para o Sinai. Como é que Yahvé se manifestou? Como fogareiro fumegante. Vamos olhar para o Messias. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando João começa a dizer: no princípio era o verbo, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz. Quem é que está caminhando entre as partes? Em figura, Yahvé e o Messias. Amém. Glória a Deus. E veja que logo depois disso, o que é que o Senhor fala? Este é cerimonial de aliança de sangue. Cerimonial de aliança de sangue. Então diz: naquele mesmo dia, Yahvé fez aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Capítulo 16 vai mostrar que mesmo assim Sarai, impaciente, disse: ei, não tem filho não, vamos, toma minha serva Agar. Olha o problema até o dia de hoje. Todo esse problema dos árabes é culpa de quem? De todos eles. Sarai deu a sugestão, Abraão aceitou e nasceu Ismael, que é o pai de todos os árabes. Então nasce Ismael. Abraão está pensando: ok, é meu filho, é meu descendente. Mas Deus pensava diferente. No capítulo 17, vamos ver mais cerimoniais. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu Yahvé a Abraão e disse-lhe: eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porém a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente a tua descendência. Então Abraão caiu com o rosto em terra e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo,
serás pai de uma multidão de nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Diga, aliança perpétua. Para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: tu, pois, porém, guardarás o meu concerto, a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Ok, chego já de volta, que a seguir tem outro cerimonial. Vamos esse aqui do nome. O que significa a troca do nome? O teu nome é tudo que o teu nome tem, o direito a tudo que o teu nome tem direito. Agora veja, olha que coisa mais linda, queridos. Olha que coisa mais linda. O nome de Deus, em hebraico, é um tetagrama. Trazendo aqui para as nossas letras, Y, H, W, H. Tem 2 Hs aí, né? E é um som que sai daqui. Parece com um sopro. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, o que fez Deus? Guarda isso aí. Colocou o Espírito. Quando vai fazer uma aliança com Abraão, tira parte do seu nome, essa letra, e coloca no meio de Abraão. E Abraão se torna Abraão, que em português a gente não pronuncia, em inglês sim, Abraham. Então Deus coloca parte do seu nome no nome de Abraão. Significa o quê? Abraão tem direito a tudo quanto pertence a Deus. E Deus acrescentou ao seu nome um sobrenome. Deus passa a se assinar Deus de Abraão. É incrível. Aleluia. É o sobrenome de Deus. Depois ele vai, ratifica a aliança com Isaac e põe mais um sobrenome. Deus passa a se apresentar: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Depois ratifica Jacó e Deus põe um terceiro sobrenome. Deus é o Deus de 3 gerações. Deus é o Deus de gerações. E Deus passa a se assinar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Significa que eu tenho direito a tudo que é de Abraão. Aleluia. Senhor, abre os olhos dessa turma aqui, Senhor. Abre os olhos. Amém. Amém. Mais um cerimonial de aliança. Agora vem o outro. Está logo ali. Não vou nem ler. Está mesmo no capítulo, tá? Aí ele diz: o sinal. Não, é preciso ler a Bíblia, para vocês saberem que não vão pensar que eu estou inventando. Para mim, o estudo das alianças é a coisa mais fascinante do mundo. Aleluia. Ok, a Aldenice agora é meu púlpito. Por sinal, ela é minha assistente pessoal há 33 anos. Ela me atura há 33 anos. A Aldenice é muito interessante, ela é médica, né? Cardiologista, e quando veio queria estar, estava sempre preocupada com meus jejuns e não sei o que, queria ter uma paciente, né? Era eu. E eu ficava: você não entende de saúde? Aliás, eu tenho vários médicos, não sei porque me deu misericórdia de médico, onde você não entende nada de saúde, só entende de doença.
essa aqui era uma ratinha. Eu disse, para de comer queijo, menina. Essa alergia toda é um queijo, papa queijo. Mas ela começou a me acompanhar no jejum. Mas não quero ser tão pura quanto você. Depois surgiu com câncer. Agora quero ser como você, né? Mas a Aldenice, ela era muito calada, né? Eu só vi os olhos mexendo. Deus me mandou uma tropa de profissionais. Eu disse, meu Deus, para que eu quero profissionais? A primeira foi ela, para ser minha assistente. Não sabia nem datilografar. Aí ela foi, quando chegou com o diploma de datilografia, disse assim, toma aqui meu diploma. Vale mais do que o de medicina. Eu disse, para mim sim. Ela gostava muito de falar. Ela me dava um recado e eu perguntava, quem e quando? Eu disse, Aldenice, você sempre tem que me responder quem, quando, onde, como e por quê. Tá aí. Pessoa maravilhosa, Aldenice, fidelíssima. Seu pai, pastor da Igreja Batista Central em Brasília, já está na glória. Mas, claro, ela virou uma pregadora, minha filha, agora que eita. Aliás, a tropa toda comigo virou tudo pregador. Todo mundo virou pregador. Tá aqui a Socorrinho? Não tá Socorro? Ela tá aqui, ó. A Socorro não conseguia falar numa reunião de diretoria, gente. Ela é farmacêutica, o esposo médico, era o diretor do hospital, são meus filhos na fé. Mas também, ó, é uma profeta daqui. Aqui tem de tudo, viu? Amém. Essa aqui com uma unção de cura interior extraordinária e cura física também. Aprenderam aliança. Amém. Aprenderam o que é aliança. Aprenderam o que é aliança. Mas voltando aqui. O sinal da aliança. Pode ficar aí, longe mesmo. Longe mesmo aqui, né? Aleluia. Ele diz: tu guardarás a minha aliança. Estou lendo o verso 9. Tu e a tua semente depois de ti. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado. Diga, circuncisão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, nascido na casa e comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da semente. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa ou comprado por dinheiro, e estará a minha aliança estará na vossa carne por aliança perpétua. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrou a minha aliança. Diga, cicatriz. Derramamento de sangue. Olha ali o corte da aliança. Não foi um animal. Foi a carne do prepúcio. Aí você vai perguntar: uau! Por que a cicatriz da aliança é no órgão reprodutor? Por quê? Porque a aliança é com Abrão e a sua semente, até chegar à semente perfeita, que Paulo vai descrever no capítulo 3 de Gálatas, quando ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, ou em algumas versões, sua descendência. Não se diz sementes ou descendências, como falando de muitos, mas um só, o teu descendente, que é Cristo. Amém, aleluia. Deus. Amém? Amém. Então, ter a cicatriz no órgão reprodutor era um sinal no mundo espiritual de que Israel tinha uma aliança com Deus. Então, quem ia lutar contra Israel estava lutando contra quem? Deus. O que ocorreu com Saul? Esqueceu o princípio da aliança. Olha para Davi. Olha a linguagem de Davi. Ele chega e diz assim: quem é este incircunciso
que Davi quis dizer? Ele não carrega a cicatriz da aliança. Eu carrego. Eu carrego a cicatriz. Tenho uma aliança com Yahvé. Quem luta contra mim, luta contra Yahvé. Aleluia. Ele desafiou os exércitos de Deus vivo. É sim circunciso. E é por isso que o Davizinho vai todo afoito. Porque ele tem o conceito da aliança. Deus é o meu escudo. Oh, seu Golias, seu escudo é grande, mas o meu enche o céu e a terra. Glória a Deus. É quando ele pega as pedrinhas lá do ribeiro e vai. E quando ele é amaldiçoado por Golias, ele diz: eu venho a ti em o nome de Yahvé de Sabaoth, a quem afrontaste. Em o nome. Eu carrego o nome. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Davi. Ele luta por mim. Quer dizer, ninguém vai conseguir me vencer. Por isso é que ele diz para Saul: veio um urso lá, eu matei. Veio lá um leão, eu vou estrangulei. Assim eu vou fazer com esse circunciso. Ele não tem aliança com Deus. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele tinha em vista o Messias, descendente de Abraão, a semente de Gênesis 3:15. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então vem a circuncisão como um sinal. E é tão interessante, Deus tem um homem na terra. Diga, Deus tem um homem na terra. Deus é um homem na terra. Amós diz que Deus não faz nada sem ter uma conversinha com seus profetas. Por quê? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E tudo quanto Deus faz é através daqueles com os quais Ele tem uma aliança. No capítulo 18, nós vamos encontrar o incidente de Sodoma e Gomorra. Vamos estar na região, hoje ainda. E quando Deus vai destruir a Sodoma e Gomorra, é interessante o que Deus diz faz. Poderei eu ocultar o que estou para fazer, Abraão? Visto que eu destinei para levar aos seus filhos, posso eu ocultar o que estou para fazer, Abraão? Não podia. Mas é interessante que antes de ir destruir Sodoma, chegam os anjos, no capítulo 18 agora. Depois apareceu Yahvé nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda. Ao seu encontro, inclinou-se por terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passe o teu servo. Aquele espírito de hospitalidade muito presente. Então Abraão diz: vai trazer o bezerro cevado e vai oferecer uma comida para eles. Ele diz: tudo bem. E no verso 9 perguntam: onde está Sara, tua mulher? E disse: está ali na tenda. E olha a promessa: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantada em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Diga, não ovulava. Já tinha entrado na menopausa. Então, tem como ter filho. Abraão velhinho de 99. Sara uma velhinha de 89. Tá? Aí ela dá uma gargalhada, né? Aí diz: por que ela riu? Ela não me riste. Por isso o nome Isaac. Isaac significa riso. Se fosse traduzido: oi riso, vem cá. Deus do riso. Eu sou o Deus de Abraão, Deus do riso. Agora, ok, vem já, porque depois disso aqui vai aquilo que eu estava falando do ocultaria. Mas deixa eu parar aqui. Queridos, Deus está com uma aliança com Abraão, ok? Vem agora
um ponto muito, muito, muito importante. O que é de Deus é de Abraão. Abraão é velho. O útero de Sara já morreu. Biologicamente não existe qualquer possibilidade de procriação. Mas Deus dá uma promessa. Diga, promessa. Promessa. A aliança vem em forma de promessa. A promessa é expressa por palavras. A palavra é carregada de poder e vida. A palavra que é carregada de espírito de vida penetra o útero morto de Sara e fala-o reviver. Portanto, o filho que nasce, filho único, filho amado, é filho da promessa, gerado miraculosamente pelo poder da palavra que é espírito e vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque quando chegarmos à nova aliança, vamos ver que isso se repete. Deus é parceiro de aliança com Abraão. Essa experiência de Abraão, e qual vai ser a experiência de Deus? Toma um útero virgem. Pode um útero virgem procriar? Não. Mas Deus envia do céu por um outro anjo uma palavra: darás à luz a um filho. Como veio o emissário do céu e deu uma palavra, terá um filho para Sara. Veio o emissário do céu a uma descendente de Abraão e disse: darás à luz um filho. E esta mesma palavra, que é espírito, poder e vida, e produz exatamente o que ela diz, penetra no útero virgem e fala o procriar. Aleluia. Aleluia. E quem nasce? Um filho único. Aleluia. Glória a Deus. Amado e da promessa. Então vamos ver, tudo vai se repetir lá na nova aliança. Aleluia. Hã? Então nós estamos aqui nos primórdios, para depois entender o desenrolar da história. Porque amanhã a gente vai, depois da manhã a gente vai a caminho da Galileia. E ali vamos parar um bom tempo à volta do mar, onde se desenvolveu o ministério público de Jesus. Glória. Aí vamos entrar pelos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos nos patriarcas, né? Aleluia. 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 Quero voar. Aleluia. Glória. Ai, se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu pegava tudo que está dentro aqui e jogava dentro de você. Libera a palavra. Ai, meu Deus do céu, para mim as coisas são tão vivas. Aleluia. São tão vivas no mundo espiritual, o que está por trás, o que palavras não conseguem traduzir, de um Deus tão grande, tão excelso, tão poderoso, tão carregado de glória, de amor. Santo Deus, né? Acho que o nosso corpo é muito pequeno para conter a infusão dessa presença que nos faz viver, porque é um Deus extraordinário. Mas não acabou não acabaram os rituais. Estamos agora no Filho. Aleluia. Agora veja, Deus tem um homem aqui que tem aliança com ele. E eu amo esse versículo. Versículo 17. Disse Yahvé: ocultarei eu a Abraão que faço? Olha, gente, olha Deus dizendo isso. Ocultarei a... Diga seu nome. O que vou fazer? Uau! Deus quer fazer alguma coisa na terra. Amém. Mas porque Ele deu a terra aos filhos dos homens, Ele tudo faz em um acordozinho com os filhos dos homens que estão em aliança com Ele. Porque Deus é um Deus de legalidade. Amém. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha lá, todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Yahvé, para agirem com justiça e juízo, para que Yahvé faça vir sobre Abraão o que acerca dele está falado. Vocês ouviram o que Yuval falou, não é, sobre os judeus, mesmo que não são religiosos, ordenou a sua casa, vem os princípios desde Abraão, dentro da família. Deus está dizendo: eu sei que ele vai fazer isso, eu sei que ele vai transmitir aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos dos filhos, e isso é uma realidade até o dia de hoje. Os valores, e a nossa cultura é o que? Os nossos valores são judaico-protestantes, então nós herdamos daqui os nossos valores, não é verdade? E aí, queridos, Deus vem conversar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra e diz que vai destruir. Aí olha a conversa de Abraão com Deus: Senhor, vais destruir o justo com o pecador? Não, não é possível.
Tu não vais fazer um negócio desse. Vem cá, Senhor. 50 pessoas. Diz Deus, tudo bem. Quero lhes dizer uma coisa. Quem limitou o número de justos não foi Deus, foi Abraão. Deus veio conversar com ele. Olha o intercessor. Olha aqui a função do intercessor de gerar os propósitos de Deus. Deus não quer destruir ninguém. Deus não quer que o ímpio pereça. Ele quer que todos se salvem. Verdade? Aí espera lá, Senhor, se faltarem 5, aí ele vai descendo a conta. Aí diz, Senhor, só mais uma vezinha. 10. Deus diz, tudo bem. 10. Quem limitou? Abraão. Mas não havia 10. Sim, Senhor. Já chegamos? Poxa vida, a aula já acabou agora. Ainda não desceu, deixa eu arrematar. Ok, pode ficar quietinho. Aí ele vai ver. Ok, queridos. Agora é interessante. Mais adiante o versículo que diz assim: quando Deus subvertia as cidades de Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Abraão e desceu para salvar a Ló. Olha o poder de uma aliança. Aliança extensiva à sua família. Lembrou-se de Abraão. Amém. Você vai ver isso também no povo do Egito. A mesma expressão, o povo clama. Aí diz, lembrou-se Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E veio para libertar o povo. Aleluia. É a força de uma aliança. Glória. E meus amados, o que queremos transmitir para vocês? Que vocês aqui entendam que Deus é um Deus de aliança. Amém. Tudo que você viu hoje, toda essa restauração é por causa de uma aliança feita lá atrás com Abraão. Passaram-se quantos anos? Mais de 2000 anos? Mas as promessas continuam, porque no mundo espiritual não há distância. Deus é o Deus do agora. Deus é o Deus do presente. Passado e futuro são um eterno presente para Deus. O que ocorreu há 2000 anos é tão vivo no mundo espiritual quanto hoje. Então há uma aliança. Deus não quebra a aliança. Deus não quebrou a sua aliança. Suas promessas estão vigorando. Então quando você olha para isso, traga para você que Deus tem uma aliança conosco, firmada no sangue do Cordeiro. O sangue derramado para selar a aliança, Berit, no Novo Testamento, diatik no grego. Berit é cortar com derramamento de sangue. Diatik, o grego, essa palavra tem uma implicação de que uma parte faz tudo. A outra não se mete, só recebe. Mas também não pode alterar. Foi essa aliança que Jesus Cristo fez conosco. Então nós temos uma aliança. Eu tenho que ter a consciência que eu não posso negar nada a Deus. Eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Não vale a pena ser cristão meia tigela. Não vale a pena ficar tomando cafezinho com o diabo. Você vai parar no inferno, meu filho. Você veio aqui para se converter. Como é que anda os seus caminhos? Nada de mentira, nada de roubo, nada de engano, nada de máscara. Porque toda essa aliança visa o que? Restaurar a imagem de Deus em nós. Aleluia. Eu não posso aceitar na minha vida nada que não pertença a Cristo. Tudo que é meu é dele, o que é dele é meu. O que eu tinha não prestava, eu tinha miséria, morte. Ele levou tudo e destruiu pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição. Agora, ele me dá o que é dele, sua própria vida. Seu zoe divino, a qualidade de vida que ele tem. É uma aliança. Aleluia. Esse conceito de aliança que me faz ter essa confiança. Deus é minha defesa, Deus é meu sustento, Deus é minha proteção. Aleluia. Isso nos traz segurança, isso nos traz Glória. paz. Amém. Aleluia. Isso deixa para longe de nós a vingança, a mágoa, a zanga, a ira. Aleluia. Tudo que não pertence a Cristo Glória. não pertence a mim na aliança. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então, quando estivermos ali no poço de Abraão, meu Deus, vamos dizer, meu Senhor, eu estou em aliança contigo. Obrigado, porque Abraão foi fiel e a aliança chegou até a mim. Aleluia. O Messias vem da linhagem de Glória. Abraão. É uma Aleluia. filha de Abraão, porque tudo que é de Abraão é de Deus. Então Deus tomou a filha de Abraão e planta a sua semente dentro dela. Glória a
Mas vem ainda o capítulo 22, que é o teste da aliança, mas eu vou deixar essa porque eu não posso interromper. Essa aqui, quando chegar o capítulo 22 de Gênesis, Santo Deus, que é o teste da aliança, quando Deus pede o seu filho, seu único filho, em sacrifício. Aí depois vamos ver tudo isso que Deus fez com Abraão em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Olha como a Bíblia é bem montada. Agora não faça como uma telespectadora uma vez me escreveu: pastora, eu queria a sua Bíblia. Onde é que encontro a sua Bíblia? Porque a sua eu entendo. Entendi o que eu estava falando, né? Não sabe que eu estou com a mesma Bíblia que ela tinha. Essa E Bíblia aí? é boa, hein, demais. Minha primeira preocupação é Deus do banheiro. Vamos ver se eu consigo. Ah, vai ver se consegue banheiro. Olha, essas coisas de aliança você tem na máfia, tem no ocultismo, tem tudo. Nós temos alguns resquícios, como brindar o cálice, brindar o vinho, acho que ele já chegou. Ok, é para descansar. Descansem da minha voz. Senão vocês vão sonhar comigo pregando. Eu estou acordadinha. Ela que já sonhou comigo lá no paraíso. Sono vai dar. Sim, quando estiver descendo para o Mar Morto, então porque vai descendo, né? O lugar mais baixo da terra. Aí vai dormir. Nossa, é eterno. Nossa voz é conhecida. Bom dia. Nossa voz é conhecida.